Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, que Jesus possa estar abençoando ricamente cada um de nós, tá? Que a paz reine sempre no seu lar, no seu dia a dia, juntamente com seus familiares, papai e mamãe, tá bom? Então, vamos lá para mais um dia de aula, mais um dia de videoaula, né? Vamos começar com a nossa acolhida de todos os dias. Vamos lá? Então, a nossa acolhida fala o seguinte: o meu coração descansa somente em Deus, e nele ponho a minha esperança. Amém, né? Então, vamos lá, começando. Com o passar do tempo, aprendemos que os amigos devem ser respeitados. Esse é um processo lento. Alguns detalhes devem ser lembrados. Cada um tem o seu jeito de ser. Somos todos importantes e essenciais. Nossos erros temos de reconhecer. Assim, nos tornamos cada dia mais especiais. Aceitar o irmão é um ato de amor. Acolher o carente é ajudar o sofredor. São gestos como este que nos aproxima do Criador. Então, nossa acolhida é essa. Vamos lá para a nossa oraçãozinha do dia. Vamos lá, de mãozinhas. Senhor, que nossa esperança esteja convosco. Acalmai nosso coração. Amém. Agindo diferente. Como andam suas amizades? Você tem respeitado seus colegas? Eles têm respeitado você? Alguma atitude precisa ser revista. Pense e mude o que deve ser mudado. Então, as nossas amizades têm que ser sinceras, né? Tanto em você em relação ao próximo, como o próximo em relação a você. Assim, nós estaremos fazendo o que manda Jesus, o que manda o nosso Criador. Tá bom? Então, vamos lá para o nosso planinho de aula de hoje. Hoje, então, por meio da videoaula, teremos a correção de matemática, né? Que é a correção na reta final, página 34, e cálculo e mais cálculos, ok? Na página 36 e 37. Teremos também ciências, uma atividade nova, entendendo as etapas da fotossíntese, investigando a flor, né? Vamos fazer uma investigaçãozinha sobre a flor, por ela ser um órgão reprodutor, não é isso? Em português teremos substantivos, vai ser uma sequência, né? Uma continuação das atividades que nós já havíamos proposto, já havíamos concluído. Então, lá na página 55, 56 e 57, tá bom? Então, fique ligadinho na videoaula aí. Então, gente, vamos aqui para nossa correçãozinha de matemática de hoje, da página 34, tá certo? Lá no número 1, tava falando para nós observarmos os visores da calculadora. E na letra A, tava pedindo para que nós escrevêssemos o antecessor e o sucessor. Aí aqui nós temos 4.501, antecessor que vem antes, 4.500, o que vem depois, sucessor, 4.502. 18.078, o antecessor vem antes, 18.077, sucessor, 18.079. 40.199, o antecessor, 40.198, sucessor, 40.200. 90.990, antecessor, 90.989, sucessor, 90.991. O antecessor de 70.863 é 70.862, sucessor, 70.864. Aí, na letra B, estava pedindo para que nós fizéssemos o seguinte: pintar os visores da calculadora que tem números ímpares e como esses números devem ser lidos. Então, os números que nós devemos pintar lá são 4.501, 40.199, 70.863, tá? E aqui tem a forma como eles são escritos, por extenso, tá bom? Vou estar disponibilizando a folha lá no anexo. A folha para correção. Na letra C, tá falando o quê? Para nós arredondarmos, né? Os números acima dos visores para as unidades de milhar mais próxima. Então, ficou 5.000, 18.000, 40.000, 91.000 e 71.000, ok?
Na número 2, a resposta é pessoal, porque tá pedindo lá para que vocês falem o que você agora já sabe fazer sozinho e o que você ainda precisa da ajuda de colega ou do professor para poder realizar, tá? E eu quero que vocês exponham isso para mim, para que eu possa estar verificando e ajudando vocês. Aqui na página 36, nós tínhamos alguns espacinhos, né, em branco, então vocês vão completar lá. Futebol, 350 calorias, pesca, 115 calorias, tênis de mesa, 140 calorias, ciclismo, 280 calorias, tênis, 261 calorias, ok? Aí na página 37 tá lá, atividade 2. Tem um quadro, né, e você vai preencher com essas quantidades aí. Tá falando, dar banho no cachorro em meia hora, gastaria quantas calorias? 100 calorias. Em 1 hora, 200. Arrumar o quarto bagunçado, você gastaria em meia hora 65 calorias, em 1 hora 130. Jogar vôlei, em meia hora você gastaria 198 calorias, em 1 hora 396 calorias. Praticar mergulho, você gastaria 342 calorias em meia hora e 684 calorias em 60 minutos ou 1 hora. Praticar arco e flecha, você gastaria em 30 minutos 117 calorias e 234 calorias em 1 hora. Aqui na atividade 4 da página 37. Gente, eu fiz aqui, mas não necessariamente que você faça igual, tá? Isso aqui é só uma estratégia, é minha estratégia. Vocês podem fazer do jeito de vocês, sendo que o resultado alcançado seja esses aqui, ó. Tá bom? Então, eu fiz lá, olha. Eu fiz a minha estratégia e calculei a metade de cada número. A metade de 360, a metade de 174 e a metade de 458. Eu fiz aqui dessa forma, tá? 300, eu dividi a metade, deu 150, mais metade de 60, 30, que eu cheguei ao resultado de 180. 174, eu coloquei 100, mais 70, mais 4. Aí eu peguei a metade de 100, que é 50, a metade de 70, que é 35, a metade de 4, que é 2. E o resultado veio 87, que é a metade de 174. 458, eu também fiz uma decomposição. Eu coloquei 400, mais 50, mais 8. Depois eu dividi 200, que é a metade de 400, a metade de 50, que é 25, a metade de 8, que é 4. Deu 229, que é a metade de 458. Tá bom? Não esqueça que pode haver outra estratégia para você chegar a esse resultado aqui. E pode haver também uma outra forma que você possa fazer, mas desde que chegue ao resultado real, que é esses numerais aqui. Então, vamos começar aqui dando sequência, né? A nossa atividade de língua portuguesa sobre substantivos. Vamos lá? Então, vamos aqui dar continuidade à nossa atividade da página 55, 56 e 57. Vamos observar o emprego do substantivo nas atividades propostas, tá? Seguindo dos gêneros masculino ou feminino, tá bom? Então, vamos lá, na letra B. Na atividade anterior, você viu que em alguns substantivos a mudança do gênero ocorre de maneira diferente, né? Veja estes exemplos. Filho, filha. Trocamos a terminação O por A, ok? Então, aqui o O e o A definiu o gênero masculino e feminino. Homem, mulher. Foi preciso usar outra palavra, ou seja, uma outra palavra para definir o gênero. Um homem, uma mulher, né? Dê outros exemplos de substantivos que fazem o feminino de acordo com os exemplos acima. Então, você vai fazer aqui uma lista, pelo menos de 10 palavras, né? Em cada caso. Por exemplo, no caso que define com A ou O, com O ou A, para o gênero masculino e feminino. E outro que define-se por palavra, né? Igual homem e mulher, são palavras diferentes, não são? Então, você vai fazer aqui uma lista com 10 palavrinhas que definam o gênero com A ou O ou as palavras, tá bom?
Número 3. Aqui na atividade 3. Grife as palavras do quadro a seguir que tem essas características. Ou seja, você vai sublinhar, passar um tracinho embaixo de cada palavra que tem essas características. No caso aqui, quais características? Vamos ver. Há alguns substantivos que têm a mesma forma tanto para o masculino quanto para o feminino. Então, aqui nós temos algumas palavras. Você vai sublinhar, passar um tracinho embaixo, né? Ou circular também as palavras que não tem, assim, definitivamente um gênero. Ou seja, pode ser A ou O. Por exemplo, sambista. Se eu falar a palavra sambista, você vai saber se é um sambista homem ou uma sambista, uma mulher? Então, não, né? Então, sambista pode ser usado para os dois gêneros. Juiz pode ser usado para os dois gêneros, masculino e feminino. Cantor, podemos usar para os dois gêneros, masculino ou feminino. Você vai sublinhar, passar um tracinho embaixo, apenas das palavras que não tem um gênero definido. Ou seja, pode ser O ou A. Pode usar tanto o O ou A. Pode ser usado como masculino ou feminino, tá bom? Prestando atenção no que está pedindo aqui na letra B, olha. Forme frases com as palavras que você grifou, ou seja, com as palavras que você sublinhou aqui ou circulou, tá bom? Observe o que você faz para indicar que elas se referem a alguém do sexo masculino ou do sexo feminino. Use seu caderno para fazer esta atividade, ou seja, você vai responder essa atividade B no seu caderninho. Como assim, professora? Você vai pegar lá e vai falar para mim. Você usou o que para definir o gênero das palavras acima, né? Você usou o que para definir o gênero das palavras acima que você sublinhou? Atividade 4. Na lista a seguir, identifique outras palavras que também têm essa característica, circulando-as. Depois, em seu caderno, crie uma frase com cada uma, encontrando uma forma de definir ou determinar seu gênero, tá bom? Então, você vai escrever, aqui embaixo nós temos um quadro com algumas palavras, tá? E você vai escrever no seu caderno, fazer uma frase com cada uma das palavras que você circulou ou que você marcou, tá? E em seguida, o que você vai fazer? Vai me falar como você encontrou uma forma de determinar seu gênero. Se você vai colocar O ou A, tá? Nas frases. Por exemplo, nas palavrinhas aqui. Eu tenho doutor, estudante, jornalista, dentista, avô, gerente, colega, mestre, cliente. Eu vou escolher uma palavrinha aqui para me formar uma frase, só um exemplo. Cliente. A cliente esqueceu uma sacola na loja. Então, o que eu fiz nessa frase que eu acabei de falar para definir o gênero, se é masculino ou feminino? Eu acrescentei a letrinha A no início, que determina a feminino, não é isso? Agora na página 56. Com substantivos que dão nome a animais, também existem diferentes maneiras de indicar o gênero. Veja, cão, cadela, gato, gata. Mas o que fazer quando temos substantivos como girafa, jacaré, por exemplo? De acordo com os dicionários, girafa é um substantivo feminino, jacaré é masculino. Só temos uma forma, a girafa ou jacaré. Então, usar o O ou A antes do substantivo, ou seja, antes da palavra, para determinar o sexo do animal. Nossa língua nos oferece um recurso, usar a palavra macho ou fêmea também, né? Veja, a girafa fêmea, a girafa macho. O jacaré fêmea, o jacaré macho. Pesquise outros exemplos, como os apresentados acima, e registre-os no espaço a seguir, aqui embaixo, tá? Escolha 3 deles e em seu caderno forme frase. Não se esqueça de indicar se o animal é macho ou fêmea. Então, você irá criar frases aqui e também no seu caderno. 3 frases no seu caderno, né? Para que você possa definir o sexo do animal. Ou seja, o gênero, né? Para que você possa definir o gênero do animal. Se é gênero masculino ou feminino, tá? Se é macho ou fêmea também. Vamos aqui para baixo na atividade
6. Agora veja essas palavras. Nós temos criança, pessoa, testemunha, certo? Na letra A. Escreva um pequeno texto usando as, mas atenção, você vai ter de deixar claro no seu texto se ela se refere a alguém do sexo masculino ou feminino, tá? Você vai escrever aqui em seu caderno um texto, deixando claro se todas essas palavras aqui estão no gênero, se refere ao gênero masculino ou feminino. Letra B. O que você fez para deixar claro se ela se refere a alguém do sexo masculino ou feminino? O que você fez para deixar claro que se refere às palavras acima? Criança, pessoa, testemunha, refere-se ao gênero masculino ou feminino? O que você fez para descobrir isso? Dando sequência aqui na página 57. Agora você vai conhecer alguns exemplos de substantivos que, quando mudam de gênero, têm o sentido alterado. Leia as duplas de frases a seguir e observe como isso acontece. O rádio do meu pai é muito antigo. A rádio que gosto mais de ouvir é aquela que traz noticiários. Prestando atenção, tá? O cabeça daquele time se chama Ronaldo. Ela teve um ferimento na cabeça. O capital que ele empregou na compra daquela casa foi alto. A capital da Bahia é Salvador. Vamos lá para a atividade agora, bem legalzinha. Observando cada uma das frases que nós acabamos de ler, procure descobrir o sentido dado a cada uma delas, ou a cada uma dessas palavras. Observe o contexto. Registre a seguir sua conclusão. Você vai ler essas palavrinhas aqui e vai observar o contexto, a conclusão. O rádio da primeira frase lá, se refere a quê? A um aparelho que transmite notícia? A um aparelho que transmite reportagem? A rádio é o quê? Lá na frase, o cabeça daquele time se chama Ronaldo. Então, o cabeça lá refere a quê? A um líder, um capitão, ao quê? A cabeça, olha só, ela teve um ferimento na cabeça. Essa cabeça aqui refere-se ao quê? A uma parte do... Então, o capital que ele empregou na compra daquela casa foi alto. O que se refere ao capital? A capital da Bahia é Salvador. Refere-se essa a capital que se refere a quê? Fácil, né? Agora, escolha uma dupla de palavras e forme duas frases interrogativas. O que são frases interrogativas? Que estão fazendo uma pergunta, fazendo uma interrogação. Então, você vai escolher uma dupla de palavras e formar duas frases interrogativas. Ou seja, você vai escolher uma dupla de palavras, seria o cabeça, a cabeça, o rádio, a rádio, o capital, a capital. Fica a seu critério, tá bom? Então, vamos dar início à nossa aulinha de ciências, né, de hoje, tá? Então, pessoal, prestando atenção aqui que eu vou ler para vocês, entendendo as etapas da fotossíntese, na página 23. As setas do esquema indicam o que a planta usa e o que ela produz durante o processo de fotossíntese. As setinhas estão aqui em volta da árvore, né? Aqui na raiz, no caule também. Agora, vamos ver o que ela produz e o que ela usa, tá? A água e os sais minerais penetram pela raiz e são transportados através dos vasos, né, da raiz até o caule e as folhas. Então, a aguinha sobe pelo caule e vai até as folhas. Nas folhas, que está aqui em volta, as folhinhas. Nas folhas, a clorofila capta energia solar. Então, a energia solar bate nas folhas, não é isso? O gás carbônico presente no ar penetra nas folhas. Olha só aqui o gás carbônico penetrando nas folhinhas. Penetra nas folhas através de estruturas especiais. Nas folhas, a clorofila capta energia solar. Aqui, né? Em presença da luz, utilizando gás carbônico e água, ocorre a produção do alimento da planta, que é a glicose. Aqui, ó, tá?
Então, em presença da luz, né, do sol, ela utiliza o gás carbônico e a água, ocorre a produção do alimento, ocorrendo assim a produção do alimento, que é a glicose. Durante a produção da glicose, há a produção de oxigênio, que é liberado para a atmosfera. A glicose é transportada por vaso para toda a planta, então ela circula na plantinha, né? Por todas as partes. Então, olha só. Leia os itens a seguir, relacione. Leia os itens a seguir relacionando-os às informações do esquema, as informações que eu acabei de explicar. Letra A. A água e os sais minerais penetram pela raiz e são transportados através dos vasos da raiz e do caule até as folhas. Letra B. Nas folhas, a clorofila capta a energia solar. Letra C. O gás carbônico presente no ar penetra nas folhas através de estruturas especiais. Em presença da luz, utilizando gás carbônico e a água, ocorre a produção do alimento da planta, que é a glicose. Letra E. Durante a produção da glicose, há a produção de oxigênio, que é liberado para a atmosfera, para o ar que nós respiramos. Letra F. A glicose é transportada por vasos para todas as partes da planta. Então, vamos para uma atividadezinha aqui. Por que a luminosidade é importante para as plantas? A fotossíntese precisa da luz para produzir a glicose, que é uma das fases importantes da planta. Vamos continuar nosso estudo aqui na página 24, tá? Investigando a flor. Preste bastante atenção, depois do que será explicado também na videoaula, tá? A flor é o órgão da planta responsável pela reprodução. As figuras a seguir representam uma flor hermafrodita, porque contém estruturas masculinas e femininas. Leia o significado de cada uma das partes dessa flor e indique-as no espaço em branco. Então, vamos ler as estruturas, né, que fazem parte de uma planta e vamos ver, depois vocês vão escrever cada uma delas no lugar correto. Letra A. Pedúnculo é o cabo da flor. Então, onde seria o pedúnculo? Lá embaixo na flor. Receptáculo floral é um ramo especial onde estão inseridas todas as partes da planta. Ele é geralmente verde. Vai identificar na parte da planta aqui, né, da florzinha, qual será o receptáculo. Cálice é o conjunto de sépalas, que são geralmente verdes e lembram folhas. D. Corola é o conjunto de pétalas, geralmente coloridas. Letra E. Androceu é o conjunto de estames, que são estruturas masculinas, onde estão os grãos de pólen. Gineceu é o conjunto de pistílios, que são as estruturas femininas, onde estão o ovário e o óvulo. Aqui embaixo nós temos um trabalho em grupo, né? Temos o roteirinho. Só que esse trabalho não poderá ser feito devido a nós não estarmos em sala de aula, né? Uma pena. Como eu não posso entregar a flor para vocês, eu vou deixar a flor no anexo para que vocês possam analisar ela e responder essas questões aqui, tá bom? Então, de certa forma, eu vou dar uma flor para vocês lá no anexo, para cada um de vocês. Faça o que se pede analisando na flor que o professor te deu, que é a flor que eu vou te dar no desenho lá em anexo, tá bom? Desenhe a flor que vocês receberam e dê nome a cada parte. Então, você vai desenhar aqui a flor que vocês receberam, que cada um de vocês receberam, e dá nome das partes dela. Letra B. Retire com cuidado as sépalas e as pétalas e desenhe o androceu. Então, você vai desenhar aqui o androceu, analisando na figura que a professora vai deixar em anexo. Letra C. Retire o androceu e desenhe o gineceu. Então, você vai desenhar somente essas partes aqui da flor que eu vou deixar em anexo para vocês, tá bom? Então, gente, vamos para a nossa aulinha de ciência. Eu fiz aqui uma flor para que vocês possam entender melhor o órgão da planta responsável pela reprodução, tá? Aqui eu tenho uma flor de hibisco e vou explicar cada parte dela para vocês.
Aqui, esse pedacinho aqui laranjadinho, o nome dele é androceu. O que o androceu é? Ele é um conjunto de estemes, que são estruturas masculinas onde estão os órgãos do pólen. É onde as abelhas e insetos deixam o pólen, tá? E nós temos aqui o receptáculo floral. O que é o receptáculo floral? É um ramo especial onde estão inseridos todas as pétalas, as partes da flor. Ele é geralmente verde. Olha só. Cálice. Aqui. É o conjunto de sépalas que são geralmente verdes, lembra folhas, que dá sustentação à flor, tá? Nós temos corola. Corola é o que? O conjunto de pétalas, geralmente colorida, é o que dá formato bonito à flor e à cor também. Gineceu. O gineceu é um conjunto de pistilhos, que são as estruturas femininas onde estão os óvulos, ou o óvulo e o ovário da planta. Nós temos também o pedúnculo. O que é o pedúnculo? É o cabo da flor, é o que dá a sustentação da planta até a flor, tá? Olha só, a figura aqui está representando uma flor hermafrodita, porque contém estruturas masculinas e femininas, tá bom? Então, eu vou passar essa atividade para vocês responderem no livro. Vocês vão responder essa atividade na página 24, tá? Gente, só mais um minutinho, olha só. Na página 25, eu vou deixar essa flor de presente para vocês lá, tá? Vocês vão pegar essa florzinha, é um desenho que vai estar no anexo. Vai ser meu presente para vocês, essa flor que vai estar lá no anexo. Boas atividades, tá bom? Tchau!